Jeremias, no capítulo 1, no verso 12. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? Respondi: vi uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que Deus está dizendo para o profeta Jeremias? Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é velar sobre a palavra? Eu cuido da minha palavra. Eu acompanho a minha palavra. Eu cuido da minha palavra para fazê-la cumprida. Eu faço o cumprimento da minha palavra. Eu me comprometo com a minha palavra. Essa palavra do Senhor Deus ao profeta Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Agora veja o que o mesmo Deus disse ao profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Olha o que Deus está dizendo. Assim, Deus está dizendo para Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a designei. Então, primeiro o Senhor diz a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Depois o mesmo Deus diz ao profeta Isaías: não voltará para mim vazia, a minha palavra não voltará para mim vazia, antes eu a farei prosperar naquilo para o que eu a enviei. Se o Senhor enviou uma palavra ao seu coração, Ele fará com que ela prospere na razão pela qual Ele a enviou ao seu coração. E Ele cuida da sua palavra para que ela prospere naquilo para o que Ele a enviou. Então Deus tem uma palavra. Tem uma palavra que é geral para todas as pessoas, de acordo com a sua revelação, e tem uma palavra rema, que é especial para a sua singularidade, para a sua vida em particular. Porque a palavra de Deus, ela é ampla na sua revelação bíblica, mas ela é específica e particular para a sua experiência pessoal, no momento e no tempo em que você está vivendo. Então Deus envia uma palavra e cuida desta palavra e faz que esta palavra chegue até você, e Ele cumprirá aquilo que esta palavra está prometendo ou está revelando para você num momento especial da sua vida. Por isso que a palavra de Deus tem centenas e milhares de aplicações de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos momentos, de acordo com as nossas experiências particulares. Por isso que hoje a palavra do Senhor chega a você de uma determinada maneira. E da pessoa que está ao seu lado, a palavra de Deus pode chegar de outra determinada maneira. Porque a palavra de Deus, sendo universal, sendo infinita e eterna, o Senhor a aplicará a cada coração segundo a sua necessidade. O Senhor a aplicará a cada vida conforme aquilo que Ele pretende realizar dentro da sua vida. Às vezes Deus tem para você um chamado especial hoje. A palavra dele então funcionará como um apelo ao seu coração. Às vezes a palavra do Senhor para você hoje é uma palavra de consolação, e o Espírito Santo utilizará alguma passagem da palavra para tocar o seu coração, levando aí ao seu coração a bênção da consolação. Talvez a palavra de Deus para você seja uma exortação, por conta de um descaminho, ou por conta de uma escolha insensata, ou por conta de um caminho desviado, mas o Senhor ama a cada um de nós profundamente, e Ele manda uma palavra de alerta, uma palavra para nos instruir, para nos aconselhar, para nos orientar. Então, primeiro o Senhor diz que Ele tem uma palavra, e que Ele cuida dela. Segundo, Ele diz que fará esta palavra prosperar naquela razão pela qual Ele a enviou. Ele enviou uma palavra geral: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma palavra geral. Mas pode ser que Ele diga o seu nome hoje: Antônio, Paulo, eu tenho para você algo especial nesta noite. Por quê? Porque a experiência do Evangelho não é uma experiência acadêmica,
não é uma teoria doutrinária, não é uma religião, embora nós tenhamos uma religião evangélica, mas a experiência com Deus é muito maior do que uma religião, transcende em muito uma religião. Na verdade, é uma experiência com Deus, é um encontro com Deus, é um relacionamento com Deus. Isso é uma promessa bíblica, porque Jesus disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós o quê? Morada. Então Deus se propõe a vir com seu Filho Jesus ao encontro de cada um de nós e fazer em nós morada. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Então o Senhor tem nos dado o seu Espírito que habita em nós, porque Ele tem um propósito para a habitação do Espírito em cada um de nós. Porque o Espírito não é o Espírito da consolação, não é o Paráclito Consolador. Então Ele vem como elemento de consolação divina para dentro da nossa experiência humana. E às vezes nós estamos passando um momento tão difícil, um momento tão adverso, que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Nós não acabamos de orar aqui como igreja, mas a Bíblia diz que tem um momento que o próprio Espírito Santo, dada a complexidade da nossa vida, dada a complexidade da nossa experiência, a Bíblia diz que Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então significa que o Espírito do Senhor não somente está presente para consolar e confortar, mas Ele ainda vai além. Quando Ele vê que nós estamos fragilizados demais, Ele então intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Por isso que a Bíblia chama Jesus de um amigo mais chegado do que um irmão. E o bom do nosso bondoso Deus é que um dos atributos de Deus é a sua onisciência. O que significa onisciência? É a capacidade de ter ciência de tudo o tempo todo, em todos os lugares. Então Deus conhece o seu coração, conhece a sua dor. Deus conhece a sua singularidade, conhece a sua solidão. Ele sabe quantas vezes você molha o seu travesseiro com as lágrimas. Ele sabe quantas noites você passa vendo o relógio bater o tic-tac até que o sol venha nascer outra vez. Ele sabe. Ele não está indiferente a nada disso. Mas talvez você não saiba, e por isso você sofre, porque você não sabe que você tem um amigo mais chegado que o irmão, aquele que não dorme como guarda de Israel, que está sempre presente na sua experiência pessoal. Diz a Bíblia que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas nossas angústias e dificuldades, nas nossas tribulações. Então você precisa saber que Deus tem uma disposição cuidadosa a seu respeito. Um dia o salmista estava passando por uma tribulação tremenda. Ele chamou aquele momento que ele estava vivendo de fundo do poço. Você já se sentiu no fundo do poço alguma vez? Já, Valmir? No fundo do poço, no fundão mesmo? Lá no fundo. Tem gente que está tão no fundo do poço que assim, não tem mais para onde afundar. Cheguei no fundo. Aí dá até um certo alívio, né? Não tem mais como afundar, aqui terminou. É daqui para sempre assim ou vai melhorar? Pior não fica nunca mais. Então o salmista estava nisso aí, no fundo do poço. Mas a Bíblia, relatando como Deus o resgatou do fundo do poço, registra a palavra dele, que diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do fundo do poço, firmou os meus pés sobre a rocha, colocou um cântico na minha boca. Muitos verão isso e louvarão o nome do Senhor pela minha vitória. Que coisa maravilhosa saber que o Senhor tem uma palavra especial para nos instruir e para nos ajudar. Hoje, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu diria assim: baixe o aplicativo de Deus no seu celular espiritual e tenha acesso a todo o conteúdo divino para orientar a sua vida até chegar ao seu destino final. Que tal um GPS espiritual para dirigir sua vida? Acha legal? Então baixe o aplicativo de Deus no seu
celular espiritual, no seu cérebro, no seu coração. Tem um aplicativo da parte de Deus, com um conteúdo espetacular, que você pode baixar para o seu celular espiritual, para o seu celular emocional. Baixe esse aplicativo para dentro da sua vida. E entenda e tenha acesso a todo o conteúdo de Deus, para que você possa experimentar as bênçãos de Deus, do jeito que elas são disponibilizadas para você, através da palavra. Então, que aplicativo é esse? Você já baixou algum aplicativo no seu celular alguma vez? Tem gente aqui que já baixou mais de 3 aplicativos no seu celular. Tem gente que já baixou até 4 aplicativos, já imaginou? É só isso? É o máximo? Quantos você tem no seu celular? Quantos? 150, 300, 20, 10. Quantos aplicativos você baixa todos os dias para ter acesso a determinados conteúdos? Rízia, quantos aplicativos tem no seu celular? Uns 50 mais ou menos. Por que ela tem 50 aplicativos? Porque ela precisa e quer ter acesso aos conteúdos oferecidos por esses aplicativos. Toda vez que você precisa acessar um conteúdo, você precisa ter um canal por onde você vai acessá-lo. E ter um aplicativo no seu celular que facilite o acesso a determinados conteúdos é tudo que as pessoas em geral querem. E é assim que o mundo digital está crescendo avassaladoramente, é assim que a inteligência artificial se multiplica. E assim nós vamos tendo acesso a vários conteúdos, pois a Bíblia é um conteúdo daquilo que se passa na mente de Deus, daquilo que se passa na mente de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Está muito fraco. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Então o que é a mente de Cristo? Vamos abrir nosso cérebro, pegar o lado esquerdo do cérebro, o lado direito do cérebro, enrolar num plástico muito bem enrolado, vamos colocar num armário ali na secretaria, e então Deus vai mandar vir do céu um hemisfério esquerdo, um hemisfério direito, e vai colocar no lugar do velho hemisfério. Aí nós teremos uma mente renovada, que será a mente de Cristo, porque veio do céu para ficar implantado diretamente na nossa cabeça. É assim ou eu estou viajando? Estou viajando? É assim que acontece? Tem um departamento de mentes antigas e velhas ali no porão, por exemplo, e todo mundo aqui, vê se tem uma cicatriz, um zíper na sua cabeça, para ver se Deus implantou uma mente de Cristo aí. O que eu estou querendo dizer com essa jocosidade? Eu estou querendo dizer que isso não acontece por acaso. Eu estou querendo dizer que a mente de Cristo, que o Senhor disse que devíamos ter, ela precisa ser assimilada, ela precisa ser conquistada, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser entendida. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta entendimento, lhe falta conhecimento. Quantas vezes nós perdemos bênçãos especiais de Deus simplesmente porque não as conhecemos, não sabemos como acessá-las e não sabemos como abordá-las, de modo que elas estão presentes no universo do nosso viver e nós não as possuímos. Por quê? Porque somos ignorantes a respeito da abordagem, da apropriação desse conteúdo. A Bíblia diz que nossas orações, hoje de manhã eu falei sobre isso, onde é que estão as nossas orações? Onde é que elas ficam guardadas? Onde? Onde fica essa taça? No trono de Deus, no lugar da habitação do Altíssimo. Então as nossas orações são como incenso, que são ajuntadas em taças especiais e colocadas no altar de Deus, lá no trono da graça de Deus. Então toda vez que você ora, você se dirige ao trono da graça de Deus. Todas as vezes que você ora, você tem esse acesso ao trono, porque Jesus Cristo disse que você pode orar usando o meu nome. É muito comum no mundo político, né? Vai lá e usa o meu nome, está aqui um cartãozinho, vai lá e usa o meu nome, esse nome abre portas. Já viu isso no mundo político?
Quase não existe, né? Mas na maioria das vezes, em alguns lugares existe. O indivíduo diz assim, ó, sou aqui fulano de tal, leve esse cartão, apresenta lá na repartição, diz que foi eu que te mandei. Na mesma hora muitas portas se abrem e você é recebido de uma maneira especial. Isso porque você foi em nome de alguém que tinha autoridade, poder e que tinha acesso. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus Cristo é aquele que nos representa perante a face do Pai. É aquele em nome de quem podemos nos aproximar do trono. E da parte de Jesus não há nada errado, nada inconveniente. Ele faz isso porque a Bíblia diz que ele é a representação do amor de Deus ao alcance do nosso entendimento. Então, estar com Cristo, relacionar-se com Cristo, é relacionar-se com a revelação de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor estava no princípio com Deus, e Ele era Deus, e Ele tomou a forma humana. No princípio era o Logos, o entendimento, a palavra, a compreensão, era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, mas o Logos, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, e as nossas mãos tocaram o Senhor Jesus. E foi interessante em alguns momentos quando o tocar foi físico e foi verdadeiro, no sentido de ter acontecido no tempo e no espaço. Uma vez uma senhora estava com uma hemorragia que não acabava nunca, mais de 12 anos com aquele problema. Gastou todo o seu dinheiro, tentou todos os recursos da medicina daquela época e nada resolvia. Então diz a Bíblia que ela ouviu falar de Jesus e ela pensou assim, se eu for lá e se eu tão somente tocar a orla dos seus vestidos, eu ficarei curada desse mal. Olha, essa mulher saiu da sua casa, enfrentou uma tremenda multidão dentro da qual Jesus estava, e ela foi abrindo caminho com toda a sua fragilidade, com toda a sua dificuldade, com toda a sua rejeição. Ela foi abrindo o caminho e tocou a orla dos vestidos por detrás do Senhor Jesus. Naquele momento a multidão estava ali em volta e Jesus faz uma pergunta, ele diz assim, quem foi que me tocou? Aí os apóstolos e discípulos e todo mundo, Senhor, como é que o senhor pergunta quem te tocou? Tem uma multidão aqui, parece até um trieleco, todo mundo empurra para cá, empurra para lá, vai para aqui, vai para lá. Como é que o senhor pergunta quem te tocou? Todo mundo te tocou. Aí ele disse, não, alguém me tocou diferentemente, porque de mim saiu virtude. Em algumas Bíblias traduzidas, e de mim saiu poder. Então Jesus sabia que alguém havia tocado com uma confiança tão grande, com uma fé tão poderosa, que dele saiu uma virtude na direção daquele toque, que foi por trás e ele nem viu. Mas diz a Bíblia que a mulher deu a volta, chegou diante dele, prostrou-se diante dele e disse, Senhor, foi eu que toquei os teus vestidos. Aí Jesus fala com ela 3 coisas, ele diz assim, tua fé te salvou. Olha aí a presença da fé, operando nos corações, operando na visão, na bênção de Deus, sobre as nossas necessidades. Tua fé te salvou. Disse, vai em paz. Outra coisa, imagine quem está doente há 12 anos, não tem cura, não tem dinheiro, não tem condição, está numa complexidade, rejeitada por todo mundo por se sentir uma mulher imunda, como era o jeito que ela se sentia e era o jeito que a sociedade lhe tratava. No meio de toda essa agressividade emocional, ela ouve falar de Jesus, vai lá, resolve o seu problema e o Senhor diz, agora você volta para casa em paz, vai em paz. E então depois disso ele diz, ser curada desse teu mal. Olha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada. Aquela mulher foi ali com toda a luta para conseguir a cura de uma enfermidade. Ela saiu dali com a bênção da salvação, com a bênção da paz, com a bênção da cura. Saiu restaurada, transformada. Isso está na palavra. Isso é uma revelação de um milagre de Jesus. E diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então significa que nós podemos adquirir o dom, a bênção da fé, que é uma dádiva de Deus. Podemos exercer esta fé, buscando a presença do Senhor. Ainda hoje pela manhã eu disse que João entrou no céu em espírito. Em espírito nós podemos andar onde for.
podemos caminhar onde for, porque em espírito podemos ter relação com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então uma linguagem espiritual nos habilita a conhecer as coisas espiritualmente. Sem essa linguagem espiritual, nós seremos apenas um corpo material e não haverá da parte de Deus um acesso à nossa vida. Por quê? Porque no aplicativo não está funcionando, nós não temos essa informação, não temos acesso a essa compreensão. Por quê? Porque não exercitamos a fé, porque nem sabemos que a temos, nem sabemos que Deus tem um compromisso conosco através dessa fé, nem sabemos que existem promessas bíblicas que nós podemos acessar com o exercício dessa fé, nem sabemos que nós podemos desenvolver a mentalidade de Cristo na nossa inteligência, no nosso entendimento. Nem sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Só sabemos estas coisas quando baixamos o aplicativo, que é a palavra de Deus, para dentro do celular da nossa mente, do nosso coração. Entendemos esse conteúdo e começamos a utilizá-lo a nosso favor. São informações preciosas que se transformam em experiências espirituais, que transformam as nossas vidas e nos fazem, como diz a Bíblia, mais do que vencedores. Você não quer esse aplicativo dentro da sua vida? Não quer esse aplicativo que vai fazer você ter a ferramenta de Deus dentro do seu entendimento, dentro do seu coração? Pois é isso que nós estamos falando nessa noite. Você pode baixar esse aplicativo, porque tudo que Deus quer é que você coloque a palavra dele dentro da sua vida. Tudo que Ele quer é que você coloque as promessas dele, porque Ele vai velar sobre essa palavra, e Ele vai fazer com que ela seja cumprida naquilo para o que Ele está enviando, porque Deus não é homem que minta. Ele é verdadeiro em todos os seus caminhos, diz a Bíblia. Portanto, se você abraça as suas promessas, e se você pela fé descansa nelas, e espera em Deus, então o Senhor começa a honrar a sua fé. Precisa baixar esse aplicativo e precisa colocar isso para funcionar dentro da sua vida, dentro da sua mente, dentro do seu coração. A Bíblia diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, está lá dentro do aplicativo, e te explica como fazer essa entrega. E quando você faz essa entrega, a Bíblia diz que o Senhor faz um transplante do nosso coração. Ele tira o coração duro de pedra e coloca um coração sensível. Então Deus trabalha a intimidade das nossas vidas. Sabe qual é a diferença entre um crente e um não crente? Não é nada de religião, porque pode usar isso aqui, não pode aquilo, pode fazer, não pode... Não é nada disso. A diferença é que o crente tem uma intimidade com Deus. Ele conhece Deus na sua experiência pessoal. E um não crente, infelizmente, não tem esse acesso, não conhece. Porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Enquanto diz a Bíblia, o homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Se não for um discernimento dado por Deus, você jamais terá acesso a esse conteúdo. Por que é assim? Porque a Bíblia diz que existem duas sabedorias. Uma é humana, natural, adversária. É uma que não leva Deus em consideração, e se leva como um elemento acessório. Mas existe uma outra sabedoria que procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e é cheia de bons frutos. E é essa sabedoria que através desta palavra pode ser acessada pela nossa mente e o nosso coração. Podemos entender essa sabedoria que vem do alto. A sabedoria terrena, chamada de animal, diabólica, adversa ou adversária, esta sabedoria faz que nós premiemos a obra da nossa carnalidade humana. Mesmo que nós tenhamos bom comportamento, ainda podemos ter o predomínio da carne sobre o espírito, da carnalidade sobre a espiritualidade. Mas quando o Senhor nos dá a sabedoria do alto, a gente começa a perceber que o que tem que permanecer ou prevalecer é a vida da espiritualidade dada por Deus, para que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, e possamos produzir o que é diferente da sabedoria terrena.
Porque a sabedoria terrena diz que produz a obra da carne, por isso que do coração procede as saídas da vida, mas do coração também, diz a Bíblia, por ser enganoso, procedem as nossas concupiscências e as nossas divergências, os nossos pecados particulares, ou pecados sociais. Uma sociedade se corrompe, não é porque ela está seguindo a mente do Senhor Todo-Poderoso, é porque ela está seguindo a sua própria carnalidade egoísta, né? A sua carnalidade corrompida. Então a graça de Deus nos resgata dessa condição de perdição e nos introduz na presença do Deus poderoso da criação. Tanto é verdade que na oração do Pai Nosso, como é que ele diz? Pai Nosso que estás nos... Diferente da terra, está no céu. Venha a nós o teu... Quer dizer que tem um reino. E ele está pedindo para esse reino vir até nós. E ele diz, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Então significa que eu peço a vontade de Deus que venha. Sua soberania, sua autoridade, seu poder. E quando essa vontade vem, ela está registrada na Escritura. Porque havendo Deus falado antigamente pelos profetas, falou-nos ultimamente pelo seu Filho Jesus. E as falas estão registradas aqui. E os conteúdos estão registrados aqui, disponíveis para que nós busquemos o seu entendimento. E com esse entendimento alimentemos a nossa mente e o nosso coração. Isso produzirá o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso caminhar sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz que essa sabedoria do alto, ela não é uma sabedoria do nosso ego, da nossa idolatria, dos nossos interesses, meio às vezes transviados, enviesados. Esta sabedoria que vem do alto diz que ela produz o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, domínio próprio, benignidade, bondade, temperança e justiça. O fruto do Espírito é tudo que se constrói com a mente de Deus, para abençoar a vida da gente e a vida daqueles que estão ao nosso redor. É por isso que nós precisamos baixar esse aplicativo do céu, introduzir na nossa vida esse conteúdo, e estudar, entender, acessar esse conteúdo e aplicá-lo na vida diária, porque em aplicando este conteúdo experimentaremos as bênçãos prometidas pelo Senhor, não é? Vocês viram aí aqueles textos que eu falei aí, estão tudo na Bíblia, está tudo lá. Quer ver? Ó? Jesus não morreu entre dois ladrões, dois salteadores ladrões, né? Você lembra? Pela tradição era o Gestas e o Dimas, né? O Dimas até foi chamado de o bom ladrão porque se arrependeu. E o Gestas disse, rapaz, não tem jeito mais não. Ele, se fosse Deus, ele saía daí, ainda tirava a gente dessa fria aí, né? Então, na verdade, Jesus estava entre dois salteadores. Se você olhar com os olhos puramente terrenos, você diria o quê? Jesus está entre dois salteadores, morrendo ali entre malfeitores. Eu até anotei aqui. O que é mais incrível? Encontrar Jesus entre dois salteadores? Olha só o texto que eu anotei. O que é mais sensível? Encontrar Jesus no meio de uma má companhia. Não era uma má companhia ali? Dois ladrões, está no meio ali. Não é boa companhia, né? Ou você encontrar dois saltantes em boa companhia, que é a presença de Jesus. Ou Jesus está em má companhia, ou a má companhia está em boa companhia. Se você olhar, você vai pensar, é muito melhor você pensar que aqueles dois salteadores estão em boa companhia, porque estão diante de Jesus. Tanto é verdade que na hora decisiva da vida, um deles virou e disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro ficou zombando o tempo todo. Então, não são as pessoas, não é Jesus entre as pessoas más, são as pessoas más na presença de Jesus, que podem ter uma transformação profunda das suas vidas. Amém, meus irmãos?
Muito bem. Então, para encerrar, eu diria a vocês: mais importante para nós é prepararmos o nosso ser do que prepararmos o nosso ter. É mais importante prepararmos o nosso ser do que prepararmos o nosso fazer. Mas hoje nós gastamos muito tempo em fazer com o objetivo de ter, e quase pouco tempo gastamos com a construção do nosso ser. Então o que o Senhor quer é começar com este velho homem, investir neste velho homem a sua graça, para que esse velho homem possa despir-se da sua carnalidade limitante e possa vestir-se de um novo homem, criado em verdadeira equidade, retidão, justiça, criado segundo o coração de Deus. Então isso é um conteúdo que está disponível aqui. Mas se você não tem acesso, você não sabe como fazer. Você não sabe como experimentar a bênção de Deus. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Meu povo perece porque falta entendimento. Então meu povo precisa despertar-se para apropriar-se desse conteúdo. E tem que botar um aplicativo na cabeça para isso funcionar. Toda vida que você pensar em alguma dificuldade, alguma coisa, a Bíblia diz isso, a Bíblia ensina isso, a Bíblia mostra isso, Jesus falou isso. Outro dia estava uma discussão danada de dois grupos, um querendo uma coisa, outro querendo outra, uma confusão danada, e eu estava vendo aquela arrumação, eu disse assim: gente, tem uma palavra na Bíblia, um conteúdo que dá certinho aqui: toda casa dividida contra si mesma não subsiste. Se vocês não chegarem a um acordo inteligente e sensato, esse negócio vai acabar em briga e em confusão. Vamos acabar com isso, e vamos ter a sensibilidade de buscar um senso comum, que nos ajude a botar em prática aquilo que é bom, perfeito e agradável. Esta é a vontade de Deus. Então aquela dificuldade vai cessar, porque vai aparecer um outro conteúdo de bom senso, que vai ajudar a construir a coisa positivamente, construtivamente, abençoadamente. Mas às vezes nosso ego está tão forte, nossa carne está tão predominante, que a gente não quer saber de coisa nenhuma sobre Deus, porque saber sobre Deus implicaria uma transformação de vida, implicaria um pedido de perdão, implicaria uma palavra gentil, cuidadosa, implicaria uma revisão de valores. E muitas vezes, amados, a gente não quer revisar os valores, a gente quer fazer predominar a carnalidade da gente, o ego da gente, aquilo que a gente acha que deve ser, e todo mundo tem que se submeter àquilo. É errado, porque nós vivemos num mundo para construir juntos uma revelação, uma manifestação do reino de Deus entre nós. Pai nosso que está no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como é que a vontade dele vai ser feita? Quando nós a conhecemos e quando nós a compartilhamos na intimidade dos nossos corações, e fazemos isso do mesmo jeito que ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Vou repetir: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o dom da vida, a vida eterna, abundante, a zoe de Deus, que é diferente de bios, que deu origem à biologia. Essa vida todo mundo tem, mas a zoe de Deus, a vida do Espírito, essa pouca gente tem, porque essa precisa acessar esse conteúdo, aplicar isso à vida e experimentar a vitória. Um dia, um homem tinha uma plantação muito grande, chegou lá, viu uma figueira que estava ali há muito tempo, 3 anos, não dava fruto. Ele foi no primeiro ano, não deu fruto, ele ficou chateado. Ele foi no segundo ano, não deu fruto, ele ficou chateado. Foi no terceiro ano, não deu fruto, ele ficou chateado. Ele disse assim: arranca essa figueira, corta ela aí e joga no fogo, porque ela não tem produtividade nenhuma. Aí o jardineiro estava ouvindo, aí disse para ele assim: senhor, peraí, me dê chance mais um ano,
porque eu vou escavar na raiz dela, eu vou colocar nutrientes, eu vou aguar, eu vou cuidar dela. E se em mais um ano ela não prosperar, aí o Senhor faz o que bem entender. Mas me dê a chance de cuidar dela. Jesus se compara com esse cuidador, com esse jardineiro, que vê a nossa vida enviesada, mas ele não se deixa vencer. Ele olha para nós e diz: deixa eu dar um nutriente diferente, deixa eu cuidar da sua base, deixa eu cuidar da sua reestruturação, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer algo mais para que você não se perca. E a Bíblia diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Então, nesse tempo de oportunidade, a gente tem que preparar o coração. Nesse tempo de oportunidade, a gente tem que fazer como o jardineiro. Ainda é tempo de salvar a figueira. Ainda é tempo de cuidar da figueira. Ainda é tempo de fazermos algo especial, trazendo para dentro da nossa mente, do nosso coração, o falar de Deus, para que nós possamos reproduzir na terra o agir de Deus, porque Deus age pela nossa instrumentalidade. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens. Olha, o conteúdo está aqui. Acessando o conteúdo você vai encontrar isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, se Deus pôs em nós a palavra da reconciliação, é com essa palavra que nós vamos construir relações verdadeiras, abençoadas, vitoriosas. É com esse bom senso, é com essa inteligência espiritual, é com essa habilidade que nós vamos reproduzir o coração de Deus no meio dos corações humanos. E Deus nos chamou para uma tarefa difícil, muito difícil. Ele disse assim: vou chamar vocês para serem como astros luminosos no meio de uma geração que se perde. Então você tem que acessar esse conteúdo, você tem que assimilar esse conteúdo, você tem que experimentar esse conteúdo e você tem que compartilhar isso no seu dia a dia, na sua vivência. Na hora que você atende um paciente na beira do leito, na hora que você extrai o dente de uma pessoa, na hora que você faz uma cirurgia, na hora que você ensina numa classe, na hora que você de fato utiliza um transporte de alguém que te leva, não importa a circunstância em que você se encontre, você deve ser uma experiência da presença de Deus ambulante. Onde você for, não tem que ficar pregando para A para B, querendo convencer os outros de uma religião. Isso não leva a nada. Nós precisamos é compartilhar a vida de Deus, que está em nós, que é nossa experiência, com aquelas pessoas que, se soubessem disso, ficariam felizes e muito provavelmente abrir-se-iam para a visitação poderosa do Deus poderoso da criação. Essa é a tarefa da igreja. É a tarefa de todos nós, compartilhar esta vida abundante. A Bíblia diz: eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e a tenham abundantemente. Jesus tem uma vida especial para cada um de nós. O conteúdo está aqui. Agora eu vou surpreendê-los com uma outra coisa importante. Às vezes você pode dizer: mas eu não sei baixar o conteúdo, eu não sei baixar o aplicativo, eu não sei manusear o celular do Espírito, eu não sei nada disso. Mas o Senhor diz assim: o Espírito Santo te guiará em toda a verdade, tendo a palavra de Deus como a verdade. Então você tem o auxílio do Espírito Santo para conduzi-lo em toda a verdade. Sabe por que Jesus Cristo edificou a sua igreja? Sabe, às vezes as pessoas pensam que somos nós que edificamos essa igreja aqui. Às vezes as pessoas pensam que isso é o Paulo Roberto, é fulano, é Beltrano. Não, a Bíblia diz que Jesus Cristo edificaria a sua igreja. Ele diz claramente: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja não é uma criação humana, ela é uma criação divina. Mas o grande problema é que ela é feita de gente como eu e você. Ela é feita de gente como nós. Imaturos, irresponsáveis, não comprometidos, não amorosos, não sensíveis, enfim. Mas nós somos também pessoas amorosas, competentes, capazes,
que amam e que querem ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar vidas, para abençoar pessoas, para fazer o reino de Deus nascer no meio dos homens, para ver a presença de Deus salvando, transformando, curando, perdoando, salvando, transformando vidas, salvando famílias, salvando casamentos, curando vidas, transformando, fazendo igrejas poderosas que oram, que intercedem e que mostram no seu viver diário um profundo amor uns pelos outros e que se constroem como um corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. A Bíblia diz que o corpo é de Cristo, mas a cabeça não sou eu nem você, a cabeça é o Senhor. Então a igreja é dele, a mentalidade é dele, o conhecimento é dele, a atitude e decisão é dele. Nós só somos servos e instrumentos. Tem que acessar o conteúdo desse aplicativo bíblico. E o Espírito Santo vai usar isso como ferramenta na nossa vida e vai nos instruir e vai nos conduzir em toda a verdade. Já está de bom tamanho, né? Vamos deixar um restinho para domingo que vem, senão acaba tudo no domingo só, né? Vamos deixar. É passo a passo. A caminhada de 1000 milhas começa com qual passo? Com o primeiro passo. Então muitos aqui estão dando o primeiro passo. Outros já deram 20, 30, 40, 50. Outros já estão lá no fim da caminhada. Outros já estão quase chegando na Jerusalém Celestial. O caminho é longo. Mas entre no caminho. Entre no caminho, acesse a palavra. Bote esse aplicativo dos altos céus dentro da sua cabeça, do seu coração, para que você possa ter acesso à palavra do Senhor. Leve essa palavra, acesse, traga, leia, compreenda, entenda, transforme essa palavra em convicção, em fé, em comportamento. Faça isso, porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. E aqui tem muita promessa para você. Tem muita promessa para você vencer. Tem muita promessa para você dar a volta por cima. Tem muita promessa para você recomeçar. Tem muita promessa para você sentir o poder de Deus na sua vida. Né? Uma vez perguntaram a um pregador chamado Billy Graham, nos anos 30, 40, acho mais, nos anos 60, ele pregou lá no Maracanã nos anos 60. Perguntaram para ele, o mundo estava numa conturbação grande, perguntaram para ele, existe esperança para o mundo, pregador? Ele pegou a Bíblia e disse, esse livro está cheio de esperança, lotado de esperança. Aproprie-se delas e deixe o Espírito de Deus conduzir a sua vida.